Oi gente, meu nome é Thaís, eu sou vestibulanda de medicina. Eu decidi começar a gravar esses vídeos para que eu consiga estudar comigo mesma mais perto das provas, mas eles estão disponíveis para todos os estudantes que quiserem estudar comigo. Hoje a gente vai falar de vertebrados, mais especificamente dos tetrápodes. Eu já tenho um vídeo falando de vertebrados, então se você ainda não assistiu, assista aquele primeiro e depois você volta para esse, porque evolutivamente faz mais sentido. Bom, o que são tetrápodes? Tetra, 4, podes, patas ou pés. O que quer dizer que esses são os animais que eles têm ou têm como ancestral um animal que tinha 2 pares de membros locomotores, então 4 patas. Eles são divididos em 4 grupos, evolutivamente: anfíbios, répteis, aves e mamíferos. A gente vai falar das características específicas de cada um desses 4 grupos e o que é importante você saber de cada um deles. Vamos começar pelos anfíbios. Eles são os primeiros animais a dominar o ambiente terrestre, mas ainda existe uma dependência muito forte com a água. Então, a respiração, reprodução e o crescimento dos animais e a alimentação também está muito atrelada ao ambiente aquático e a gente vai explorar esses aspectos. Bom, começando pela reprodução. A reprodução, ela vai ser de fecundação externa e vai ocorrer somente na água. Esses animais, eles vão ser ovovivíparos, então eles produzem ovos, mas esses ovos, eles vão ser gelatinosos, ou seja, eles precisam estar em meio aquático para que não resseque e o embrião consiga se desenvolver. Isso é importante saber. Eles são psilotérmicos, então, assim como a gente já falou da maioria dos vertebrados que eu já abordei em outro vídeo, quer dizer que eles não regulam a própria temperatura. Então, se o ambiente esfria, ele esfria junto, se o ambiente aquece, ele aquece junto. O que quer dizer que eles não vão estar em ambientes muito frios, então não vai estar na Antártica e não vai estar nos ambientes muito quentes, então na beirada de um vulcão, por exemplo. Eles possuem a circulação sanguínea fechada e os anfíbios, eles vão ter 3 cavidades, então 2 átrios e um ventrículo. Isso acontece, com isso, né, a gente vai ter uma circulação que vai misturar sangue arterial e sangue venoso. O que isso quer dizer? Que a gente tem a mistura de um sangue rico em oxigênio e a mistura de um sangue pobre em oxigênio e rico em CO2. Isso faz com que a circulação ela seja menos eficiente. E isso vai estar atrelado também no tamanho desses animais. Porque se a gente tem uma circulação pouco eficiente, os tecidos eles não vão ser oxigenados da melhor maneira possível. E aí esse animal não vai conseguir ser um animal de grande porte. De exemplos de anfíbios, a gente tem os principais: sapos, rãs e pererecas. Eu vou deixar aqui uma fotinho de como a gente diferencia eles, mas normalmente vai ser pelas patas e pelo papo. Então, se ele infla o papo, como que é essa aparência, se ela é rugosa, se as patinhas elas têm as ventosas ou não tem. Vou deixar aqui uma fotinho. Já que a gente falou de pele, vamos entrar um pouquinho na importância da pele para os anfíbios. Bom, a pele dos anfíbios ela vai ser bem lisinha e bem fina. Por quê? Porque eles fazem um tipo de respiração que a gente chama de respiração cutânea, o que quer dizer que a troca gasosa, oxigênio entrando e gás carbônico saindo, vai ocorrer pela pele. Só que anfíbio, eles não têm só um tipo de respiração, eles têm 3 a depender da fase da vida. Então, quando ele é uma larva, a respiração vai ser branquial, porque lembra que eu falei que as larvas, o girino, vai estar no ambiente aquático? Se está no ambiente aquático, respiração é branquial. Quando o indivíduo vira adulto, então esse animal cresce e sai do ambiente exclusivo aquático, ele passa a ter a respiração cutânea, que é a que eu expliquei, pela pele, e a respiração pulmonar, então através dos órgãos respiratórios. A reprodução vai ser dependente da água, como eu falei, e eles vão passar por essa metamorfose, então a larva, o girino, que vira o indivíduo adulto. Importante você lembrar sempre a importância da pele na respiração e a importância da pele evolutivamente e lembrar como funciona essa circulação, que vai ter 3 cavidades. Agora a gente chega nos répteis. Répteis são sem dúvida meu grupo favorito, é o que eu mais gosto de falar, mas vou me segurar e vou falar só do que é extremamente importante aqui. Bom, os répteis, eles passam a ter a pele rígida
grossa e queratinizada. Isso faz com que eles possam dominar os ambientes terrestres e os ambientes terrestres secos. Essa queratina, ela vai prover uma hipermeabilização, então a água ela não vai mais sair do corpo desses animais ou entrar no corpo desses animais com a facilidade que a gente tinha nos anfíbios. Isso é uma característica importante de você lembrar para diferenciar anfíbio de réptil, que é algo que eu sei que muita gente tem dúvida. Eu vou deixar a fotinho. Aqui a gente tem a pele de um crocodiliano e aqui de uma cobra. Elas são escamas queratinizadas, dá pra ver esse brilho. Uma coisa que é importante você lembrar é que quando a gente pensa em réptil, principalmente nas cobras, muita gente imagina que essa pele seja molhada. E não é, gente. Ela é brilhosa por causa da queratina, mas é seca, não é molhada, tá bom? Eles são animais ovíparos, ou seja, eles botam ovos, mas esses ovos, eles não vão ser gelatinosos igual os dos anfíbios. Eles vão ser ovos de casca rígida. O ovo do réptil, ele é bem complexo. Eu vou deixar uma foto aqui para você ver e as descrições do que é cada coisa. Mas o que é muito, muito importante você lembrar é que essa casca rígida faz com que o ovo consiga sobreviver no ambiente terrestre e no ambiente terrestre principalmente seco. Porque a água ela não vai mais evaporar. Ela vai ficar contida ali no ovo e o embrião vai conseguir se desenvolver. E aí a gente vai ter algumas características como o amnion, que vão servir, agora que a gente está no ambiente terrestre, esse ovo está sujeito a choque. Então, desenvolve o amnion para proteção mecânica mesmo do embrião, para que ele não se danifique pelo choque com o ambiente. A circulação vai ser fechada, dupla e incompleta. Então, eles vão ter 4 cavidades, mas essa circulação, ela não é a mais eficiente possível. O que é importante a gente lembrar quando a gente fala de circulação, então eles têm as 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Importante saber, nos crocodilianos a gente vai ter uma estrutura chamada forame de Paniza. Eu vou deixar uma fotinho aqui. É uma estrutura que ela vai ligar os 2 lados do coração. E por que isso acontece? Porque se a gente pensa num crocodiliano, então num jacaré, num crocodilo, num gavial, esse é um animal que ele respira oxigênio da água do ambiente, mas ele passa muito tempo mergulhado, principalmente caçando. E aí esse forame de Paniza, ele faz com que o sangue que ia ser distribuído para todo o corpo vá diretamente no sistema digestório, na maioria dos casos, quando ele está caçando, porque aí ele vai ter uma circulação mais eficiente para o sistema que ele precisa usar naquele momento. Então essa é uma característica que é legal você saber, é importante você saber, e a FUVEST já cobrou. E quem soube se deu muito bem, porque a maioria das pessoas não sabia. Eles vão ser ectotérmicos ou bacilotérmicos, então, igual os anfíbios, eles não regulam a própria temperatura e a reprodução vai ser interna e geralmente ovípara. Então, na maioria dos casos, eles vão botar ovos. O que é importante a gente lembrar quando a gente fala de réptil? A gente tem que lembrar da estrutura do ovo amniótico, que eu mostrei pra vocês, a diferença da circulação dos crocodilianos, que eu falei pra vocês, a pele queratinizada e a diferença entre réptil e anfíbio. Aí, de informações adicionais que eu queria trazer sobre os répteis, é a diferença dos crocodilianos, então como separar um crocodilo de um jacaré. Aqui vai estar a fotinha, então pelo formato do bico e pela dentição que você consegue ver. E o gavial é mais fácil de lembrar, né? Porque o gavial ele tem aquele bico pontudo, bem fininho, bem característico. Gavial não ocorre no Brasil, ele vai acontecer ali no hemisfério norte, então nos Estados Unidos vai ter gavial, outros lugares vão ter, mas Estados Unidos principalmente. Outra coisa que eu queria falar é sobre os testudines, também chamados de quelônios, que é cágado, jabuti e tartaruga. Vou deixar a diferenciação aqui. Acho legal saber. É bem facinho, você vai olhar sempre pela nadadeira e pelo formato do casco. Então, o que eu gosto de lembrar é que quanto mais tempo na água, menor o casco. Então, a tartaruga, que vai ficar o tempo todo da vida dela na água, vai ter o casco bem baixinho por causa da hidrodinâmica. E o jabuti, que vive a vida toda no ambiente terrestre, vai ter o casco bem concavado, assim, bem alto.
E aí, uma fotinho de uma cobra. Essa é a Corallus caninus, que é o animal mais bonito da face da Terra. Eu achei legal trazer para que todo mundo possa ver ela algum dia. Vamos falar de aves agora. Então, as aves, elas vão ter algumas adaptações importantes, começando pelos membros superiores, que se transformam em asas. O corpo delas vai ser recoberto por penas. Elas são aves, olha só. E aí é importante a gente lembrar que elas vão ser ovíparas de fecundação interna. Então eles põem ovos e esse ovo, assim como dos répteis, vai ser um ovo de casca rígida. As aves, como elas voam, não todas, por exemplo, pinguins não voam e são aves. As aves, elas vão ter os ossos que a gente chama de ossos pneumáticos. Vou deixar uma foto aqui comparando com um osso humano, mas o que quer dizer? Quer dizer que eles têm mais espaços vazios. E isso faz com que eles consigam voar, porque eles são mais leves, né? E eles vão ter também os sacos aéreos, que são estruturas que se enchem de ar ao redor do pulmão, então na caixa torácica, para que elas consigam voar. Quando a gente fala de caixa torácica da ave, a gente também vai ter duas características importantes. A musculatura do peitoral das aves vai ser sempre muito desenvolvida, e isso tem a ver com o voo também, mas elas vão ter essa estrutura no osso externo delas, vou deixar a foto aqui, chamada quilha. O que é a quilha? É o osso externo, que é aquele mesmo osso que a gente tem aqui, mas o delas vai ser mais rígido e mais pontudo para que elas consigam quebrar a resistência do ar no voo. Então, a estrutura do corpo delas se transforma num triângulo. Elas conseguem quebrar essa resistência. Elas vão ser o primeiro grupo que a gente vai falar que é endotérmico. Então, as aves conseguem regular a própria temperatura. O ambiente esfriou, o ambiente aqueceu, a temperatura das aves vai se manter a mesma. E isso é um marco evolutivo muito, muito, muito importante mesmo. A circulação vai ser fechada, dupla e completa, então o coração vai ter 2 átrios e 2 ventrículos e não vai acontecer a mistura do sangue arterial e venoso, o que faz com que essa circulação seja muito mais eficiente do que as outras que a gente viu. De principais representantes, a gente vai ter os pássaros e as aves de rapina. Coisas importantes a gente lembrar também. Elas vão ter um metabolismo bem rápido. Isso tá sim relacionado com a circulação de certa forma. E é isso. Pontos para lembrar: a circulação, que passa a ser completa, os sacos aéreos e a eficiência respiratória. Então, tudo aquilo que eu falei sobre voo. A diferença entre ectodérmico e endodérmico. E aí a gente vai ter mais nomes, porque a biologia ama nome. Então, ectodérmico é o que eu chamei, na maioria dos casos aqui, de pecilotérmico. Então, não regula a própria temperatura. E endotérmico pode também ser chamado de homeotérmico. Então, regula a própria temperatura. É legal lembrar esses nomezinhos, porque a questão não vai te contar o que é um psilotérmico, o que é um endotérmico. Ela vai jogar esse nome e você que lute com essa informação. Então, eu vou deixar anotado na tela todos os nomezinhos, mas tentem decorar. É importante a gente também saber a relação entre as penas, o voo e a termorregulação. Eu falei isso, mas eu vou deixar mais explícito. A pena, que recobre o corpo todo das aves, ela faz com que essas aves consigam manter a temperatura melhor, porque a partir do momento que a pele está mais distante do ambiente, porque ela está recoberta por penas, é mais difícil que ocorra essa troca de calor. E aí, se a ave voa, principalmente como ela voa alto e ela está se locomovendo pelo ar de forma rápida, quer dizer que ela está recebendo mais vento, né? Ela tá tendo contato com mais frio. E aí a pena, ela ajuda a barrar essa temperatura e ajuda também na aerodinâmica do animal, então para que ele consiga voar. Essa é a relação entre penas, voo e termorregulação. E aí a gente chegou agora nos mamíferos, que é o nosso grupo, um grupo extremamente diverso. E aí a gente vai falar das características gerais. Eles vão ser adaptados a todos os ambientes, então, todos não, né? A muitos ambientes. Porque não vamos generalizar, porque a biologia é cheia de exceções. Mas eles são adaptados a muitos, muitos, muitos ambientes.
A maioria deles vai ser de adaptação terrestre, mas existem os mamíferos aquáticos. A baleia é um excelente exemplo disso. A pele vai ter a queratina, mas ela vai ser também recoberta de pelos. E isso é importante para a regulação térmica desses animais. A gente vai ter como grandes marcos evolutivos a glândula mamária. Então, vão ser espécies que a nutrição dos filhotes, ela vai ser pelo leite materno. E aí a gente também vai ter uma diferença, porque esses animais, eles são vivíparos. Então, eles não vão botar ovos, né? Eles têm o embrião, se desenvolve, e quando ele nasce, ele já é quando ele sai do corpo da mãe, ele já é um indivíduo formado perfeitinho, só que pequeno. No desenvolvimento embrionário, a gente vai ter a formação de placenta. Então, os mamíferos são animais placentários. A placenta, ela tem muitas funções, mas a principal delas é proteção e nutrição desse embrião. A reprodução, ela vai acontecer de forma interna, e a respiração, ela vai ser interna também, por meio dos órgãos pulmonares. E aí, uma característica evolutiva que a gente vai ter nos mamíferos, quando a gente fala de respiração, é o diafragma. O diafragma é um músculo que auxilia na respiração do pulmão. Então, ele que auxilia na expiração e na inspiração. E o diafragma também é um músculo que, quando se retrai involuntariamente, te causa soluço. O que quer dizer que outros mamíferos vão ter soluço também. Eles vão ser endotérmicos. Então, como eu falei, quando eu tava falando de pelos, eles regulam a própria temperatura. A circulação sanguínea é fechada, então vai ter as 4 cavidades, e aí, então 2 átrios e 2 ventrículos. E como principais representantes, a gente vai ter os primatas, então nós, homens e macacos, os carnívoros, então leão, onça, e os cetáceos, as baleias e os golfinhos. Bom, gente, é isso que eu queria trazer de tetrápodes. Qualquer coisa, qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. Como vocês sabem, eu sou vestibulanda, eu não sou professora. Então, ouviu alguma informação que não tá tão certa assim, me conte, porque se eu expliquei errado, é porque eu aprendi errado. Não deixem eu errada pro vestibular. E eu volto logo mais com mais conhecimentos do mundo escolar. Um beijo!